Amém. Podem se assentar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Agora dá para ver. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Nós já tivemos celebração de manhã e temos outras celebrações. Doc Play, eu vou falar logo porque senão eu esqueço. 2 minutos depois eu esqueço, então eu vou falar. Doc Play, nós temos programação e também recriando, tá bom? Para as nossas crianças de 3 ou 4, de 4 até 9, é isso? De 4 a 9 anos nós temos uma programação top para vocês, crianças, tá bom? As nossas pastoras de crianças já estão ali para receber e conduzir vocês. E também a Doc Play, lembrando que a nossa Doc Play, nós estamos tendo apenas no domingo à noite, tá bom? Então, apenas no culto das 18 horas. Então, você que é pai, ou que sabe alguém, algum pai que porventura não saiba ainda dessa informação, nós estamos fazendo essa programação especial Doc Play somente no domingo à noite, até mesmo por conta da quantidade de pessoas, enfim, de adolescentes, de pré-adolescentes que estavam vindo, então a gente achou melhor colocar somente em um dos nossos cultos. E como eu estava falando, nós já tivemos culto de celebração, nós estamos tendo hoje culto de celebração agora no Recanto, o nosso culto do Recanto é às 18 horas, Riacho Fundo 2 às 19 horas, e agora nós assimilamos uma nova igreja, para aquelas pessoas que não sabem, foi nos entregue uma nova igreja no Riacho Fundo 1, tá bom? Então, louvamos a Deus por esse presente, mas também é um grande desafio. Nós estivemos lá no domingo passado, onde o pastor Cleuber e a pastora Soraya, que eram os pastores da igreja, estiveram passando a igreja para nós, fizeram uma assembleia, o pastor colocou o pastor Luiz Carlos como pastor presidente, e quando eu saí de lá, gente, pensa meu coração, falei, meu Deus, se o Senhor está nos mandando esse desafio, é porque o Senhor acha, ou pelo menos o Senhor tem confiado em nós, porque realmente é um grande desafio essas igrejas, então, que estão aí, nós não procuramos isso, nós não estamos buscando isso, mas aprove a Deus resolveu nos desafiar, sair do nosso conforto, então, porque isso é sair do nosso conforto, e a igreja tem se expandido, então agora nós temos mais um campus, que é o Riacho Fundo 1, é uma igreja diferente das demais, no sentido de que tanto o Recanto, quanto o Riacho 2, como o Valparaíso, vocês sabem que foram todas igrejas que foram colocadas, para a gente, enfim, doadas, digamos assim. Todas essas igrejas, a característica delas é que, a maioria delas, elas têm o templo próprio, E, como vocês sabem, o Recanto tinha ainda um grupo de pessoas, um grupo bem pequeno, muito pequeno, acho que 8, 9, quando o Luiz Carlos foi lá, O Riacho Fundo 2 também não tinha ninguém, a igreja estava fechada, e aí nós contactamos algumas pessoas que eram de lá, e aí a gente ainda conseguiu que 4 pessoas que eram dessa igreja permanecessem, O Valparaíso estava fechado, não tinha ninguém, a gente não conseguiu contactar as pessoas, e todas elas são prédios próprios. Mas o Riacho Fundo 1 é diferente, porque lá tem pessoas, tem um grupo aproximadamente de 40, 50 pessoas, inclusive tem um ministério de louvor, tem um trabalho com crianças, mas lá não tem um templo próprio, Então, eu acho que é maior o desafio você transicionar pessoas, para um novo estilo de igreja, um novo pastor. É muito mais desafio do que a gente pegar, talvez, o templo e a gente começar com a nossa visão. Então, nós temos esse grande desafio. Peço à igreja que ore por nós. Hoje de manhã o pastor Luiz Carlos já anunciou aqui os pastores ou os ministros de referência que nós vamos levar lá, a princípio, a Paula e o Felipe, Então, eles estarão lá auxiliando, e a gente vai estar nesse momento, o pastor Luiz Carlos e eu, a gente fazendo essa transição, porque, como eu disse, a gente vai estar lidando com um grupo de pessoas, embora a igreja não tenha uma sede, um templo próprio, mas tem um grupo de pessoas,
Tá? Então, a gente vai estar dando esse auxílio da transição, assim como foi, por exemplo, no Recanto, que ainda que houvesse um grupo pequeno de pessoas, a gente precisou, então, investir tempo ali para transicionar aquelas pessoas, para entenderem a visão da Igreja de Cristo Docmos, né? O pastor Luiz Carlos ficou lá praticamente 6 meses, né, pastor? Trabalhando com essas pessoas. Na quarta-feira, a gente ficou fazendo célula no Recanto das Emas, nós mesmos abrimos a célula e ficamos ali trabalhando por um período de 6 meses. E é isso que a gente vai fazer lá no Riacho Fundo 1, tá bom? Então, orem por nós, porque Deus está expandindo a Igreja de Cristo Docmos e nós precisamos de obreiros, né? Nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas com chamado pastoral, porque eu acredito que é um tempo, nós vamos pregar aqui hoje falando, né? Um tempo que realmente de crise, e nas crises a gente sabe que muitas oportunidades surgem, não é? E eu estou vendo que Deus está nos direcionando aí. Às vezes a gente fica com aquele receio, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem coragem, porque ter coragem é você fazer apesar do medo, não é porque a gente não tem medo, né? Então a gente faz apesar do medo. Então é um grande desafio realmente, e a gente falando aí para vocês estarem orando e sabendo que tudo está acontecendo. E também na primeira semana do mês de março, nós vamos fazer um encontro, mas agora, né, com algum diferencial, nós queremos fazer um encontro na primeira semana de março. Então, acho que é 5, 6 e 7, tá bom? Então, vocês já guardem essa data, porque nós estamos trabalhando na logística, como será, porque na época de pandemia, né, a gente até pensou em fazer um acampamento, mas logo de cara o Provida já falou que não, né, não tem esse tipo de... Não estão alugando para isso, até porque tem que dormir no quarto, então essas coisas todas. Então a gente está pensando em fazer esse encontro nesse molde, né, da pessoa vir à igreja, enfim, no lugar que a gente for fazer, vai para casa, porque possivelmente é o meio que a gente vai poder fazer. Mas a gente já quer sim fazer esse encontro, tá bom? Queremos trabalhar esse ano, trabalhar muitas questões que durante 2020 ficaram para trás, tá? Então, igreja, estejam orando, estejam abertos para o mover de Deus, estejam abertos para o que Deus vai fazer, amém? Então, nós vivemos uma crise mundial, a crise da pandemia, e é nesse momento nós sentimos que as pessoas estão com o coração abertos para Deus. Então, como igreja, a gente precisa reunir, a gente precisa estar junto, a gente precisa buscar edificação, mas a gente precisa falar aos perdidos, a gente precisa ter uma palavra de esperança, amém? Para as pessoas. Então, precisamos que a manifestação do céu aconteça na terra, amém? Quem está com a gente nessas empreitadas aí? Amém, amém. Só precisa disponibilizar. Nem Deus não chama necessariamente os grandes, não é? Deus quer os disponíveis. Então, Deus capacita aqueles que Ele chamam, tá bom? E também, só fazer a menção, pastor Daniel e pastora Renata estão aí, é isso eu não vi, mas, estão lá atrás, amém. Olha lá os nossos pastores, tá bom? Pastora Renata, pastor Daniel, eles moram no Paraguai, né? Por muito tempo, eles foram nossos missionários na Igreja de Cristo em Cidade del Leste, né, a igreja que os enviou. Eles eram né, da Igreja de Cristo Docmos, foram enviados ainda jovens, acho que com 1 ano de casado, não tinha nem 1 ano, não sei exatamente. Então, eles foram enviados para o Paraguai para abrir uma Igreja de Cristo, e durante 10 anos eles trabalharam nessa Igreja de Cristo, com a parceria que nós fizemos com a missão do Billy, né, que é um missionário que trabalha com igrejas de língua espanhola. Então, eles trabalharam durante 10 anos, e aí depois, durante 10 anos, houve algumas mudanças, a igreja foi, enfim, passada para um outro grupo, enfim, mas aí eles continuam lá no Paraguai, vieram de férias, né, estão de férias, passeando aqui, e são pastores muito queridos, muito amados. As crianças estão aí? Subiram, né? Então, eles têm 2 filhos, a Amanda e o Davi, tá bom? E eles continuam morando lá no Paraguai, ok? E estão abertos para o mover de Deus também, né? Deus mandar ir para outro lugar. Amém. Então, sejam muito bem-vindos, viu? Quem não conhece esse casal, depois aí pode dar um abraço neles,
tá bom? Porque são pessoas aí do nosso coração, ok? E o tema da nossa ministração de hoje é fé e provisão em tempos de crise. Fé e provisão em tempo de crise. Então, como vocês sabem, nós estamos cantando, nós estamos proclamando, nós estamos profetizando o nosso tema do ano, que é o ano da fé e da provisão. Amém? Então, algo que depende de nós e algo que depende de Deus. O que depende de nós? Fé, não é? E a Bíblia diz que se nós tivermos a fé de um tamanhozinho, de um grão de mostarda, nós faremos grandes homens. Vai dizer para um monte, sai daqui, vai para lá e ele vai. Então, a nossa parte é ter fé. E a parte de Deus qual é? A provisão. Amém? Então, nós confiamos. Provisão é aquilo que Deus manda, é Deus que manda, é Deus que dá, é Deus que derrama, é a chuva de Deus, é a graça comum e a graça abundante de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então é isso que nós estamos profetizando, falando, cantando e, enfim, esse é o nosso tema. Mas nós sabemos que mesmo diante de uma atitude positiva de fé e uma atitude de graça, de provisão, nós sabemos que vamos ainda assim passar por crises. Pastora, você está profetizando? Não, eu não estou profetizando, porque eu só estou dizendo que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, né? Eu só estou dizendo que quando a gente estiver aqui nesse mundo, nós vamos passar por situações de dificuldades, né? Então, mas até nas crises nascem ótimas ou verdadeiras oportunidades, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, Gênesis 26, do verso 1 a 25, a gente vai ler. Eu acho que eu vou precisar de uma Bíblia do celular, porque eu não... Acho que a Bíblia é melhor. Não prestei sua Bíblia, porque o celular até achava aí. A Bíblia, a mensagem. Quem gosta da Bíblia Mensagem? Amém? Eu gosto muito da Bíblia Mensagem. Aconselho você fazer a leitura do DOC 180 esse ano na Bíblia Mensagem. Vamos lá, diz assim: houve uma fome na terra. Eu não sei se está no slide aí, por isso que eu pedi para ler aqui, porque eu não lembro de ter visto todo o texto, né? Acho que eu só vi alguns versículos, mas vamos lá. Houve uma fome na terra tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso, Isaque mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno apareceu a ele e disse: não desça para o Egito, mas fique aqui. Permaneça aqui nessa terra, e vou estar com você e o abençoarei. Dou a você e os seus filhos toda esta terra para cumprir a promessa que fiz a seu pai Abraão. Farei que sua descendência sejam tão numerosas quanto as estrelas do céu, e darei a elas toda essa terra. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de seus descendentes. Tudo isso porque Abraão obedeceu ao meu chamado e obedeceu à minha ordem, meus mandamentos, minhas orientações e meus ensinamentos. Então Isaque ficou em Gerar. Os homens do lugar vieram perguntar sobre sua esposa. Isaque respondeu: ela é minha irmã. Ele ficou com medo de dizer: ela é minha esposa, pois pensava: estes homens são capazes de me matar para ficar com Rebeca, por causa da beleza dela. Certo dia, quando já fazia um bom tempo que Isaque estava residindo ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaque acariciava Rebeca. O rei mandou chamar Isaque para esclarecer a situação. Então, ela é sua mulher, por que você nos disse que ela é minha irmã? Isaque respondeu: porque achei que alguém pudesse querer me matar para ficar com ela. Abimeleque retrucou: pense um pouco no que você nos fez. Se passasse mais algum tempo, alguns dos homens poderiam ter deitado com sua esposa, e você seria responsável por trazer culpa sobre nós. Então o rei transmitiu esta ordem ao povo: quem encostar a mão neste homem ou em sua mulher, morrerá. Isaque resolveu plantar naquela terra, e a colheita foi excelente. O Eterno o abençoou. Os bens foram se acumulando, e ele ficou muito rico.
Possuía muito gado, ovelhas, tinha muitos empregados. Por isso os filisteus começaram a ficar com inveja dele e entulharam todos os poços que os empregados de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Assim, todos os poços foram inutilizados. Por fim, Abimeleque disse a Isaque: você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, estabelecendo-se ali. Isaque cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos nos dias de seu pai Abraão e obstruído pelos filisteus depois da morte de Abraão. A esses mesmos poços, abertos por seu pai, ele deu outro nome. Certo dia, os empregados de Isaque cavaram no vale e acharam uma fonte de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque e reivindicaram: esta água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, ou discussão, porque houve discussão por causa dele. Então cavaram outro poço e de novo houve divergência sobre o poço, a posse da água. Por esse motivo, o poço recebeu o nome de Sitná, a acusação. E eu vou ler, só até terminar essa parte aqui. Isaque saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. Desta vez não houve disputa por causa da água, e o poço foi chamado Rebote, espaço amplo. Isaque disse: agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Dali ele subiu para Berseba. Naquela noite, o Eterno apareceu a ele e disse, que eu não vou ler mais, ok? Então, vou deixar aqui. Então, o tema dessa ministração é fé e provisão em tempos de crise. É difícil, às vezes, a gente compreender, né, quando a gente fala de provisão e de crise, parece que essas palavras, elas são opostas, mas não tem nada a ver, né, elas não são opostas, e uma pode acarretar na outra. O empreendedor, o dono do WhatsApp, chamado Flávio Augusto, é o que criou esse sistema de ensino de inglês, né, e ele tem um livro que o pastor Luiz Carlos está lendo, e por isso ele faz essa citação. E aí eu faço igual o Silvio Santos, eu não li, mas o meu marido leu. Mas, enfim, ele disse que a estabilidade, ela não existe. E, às vezes, a nossa oração, o nosso desejo, né, é a gente manter uma estabilidade na nossa vida. Mas é interessante, ele fala sobre isso, porque, não sei se vocês sabem, né, mas ele era um garoto muito simples e pobre, e se tornou um dos homens mais ricos, e é um bilionário. Inclusive ele comprou não um campo de futebol, alguma coisa assim, né, nos Estados Unidos, e realmente ele é um empreendedor que tem chamado a atenção, porque ele é muito novo, e um grande empreendedor e um milionário, e ele faz algumas observações bem importantes no seu livro, né, e ele fala sobre isso. Então, e uma dessas observações, que não é só ele, né, que faz, mas quando você vê grandes empreendedores e pessoas de sucesso, e a gente pensa assim, poxa, essas pessoas sempre tiveram muita estabilidade, as coisas sempre foram assim, não é? Ele diz que não importa quão forte seja uma organização ou um organismo, ela jamais poderá dizer assim, olha, nada, absolutamente nada vai nos abalar. Então, nada pode nos abalar, nunca seremos superados. Então, as organizações, elas não podem pensar que nada vai superar, né? E a igreja, como organização, a gente pode também pensar que a gente pode ser o nosso estilo, né, e não a palavra de Deus, ou o nosso jeito de fazer igreja, ou a nossa forma de fazer, pode sim ser superada, não é? Então, a palavra de Deus, a essência, Deus não muda, mas a gente tem que pensar que tempos de crise pode chegar à vida de qualquer pessoa e também a qualquer instituição. Não sei se vocês se lembram, quem é um pouquinho mais, né, dos tempos aí antigos, lembra da Kodak. Quem lembra da Kodak? Nossa, gente, não é da sua época, não? Tô velha, tem 3 ou 4 que lembra, meu Deus. Não, eu vou perguntar de novo, que eu vou deixar algumas pessoas aqui não mentir, vou dar oportunidade para você se arrepender, ok? Quantos lembram aqui da Kodak?
Ainda existe? Ah, então, ninguém fala mais, né? Mas existe. Mas essa empresa, tá? Para quem não conhece, para os novinhos, tá? Aí, ela chegou a dominar mais de 80% do mercado de câmeras, tá? Então, hoje a gente nem vê câmera Kodak mais, né? Outras marcas aí, muito melhores. Mas ela chegou a dominar 80% das câmeras e mais de 90% do mercado mundial de filmes. Quem lembra dos filmes? Que a gente tirava foto, tinha que revelar, né? Às vezes a gente demorava muito, quando ia revelar estava tudo queimado, né? Aquela época de pobreza, difícil. Pois é. Então, ela chegou a dominar 90% do mercado de filmes fotográficos, né? Mas a Kodak, ela abriu falência em 2012, né? Então, se ela existe, deve ser aí algumas coisas que sobraram. E quem não lembra também outras empresas, como, por exemplo, a Xerox. Mas, pastora, Xerox era uma empresa? Gente, a gente chama de Xerox, mas aquilo é cópia, tá? É igual o Bombril, a gente chama de Bombril, mas aquilo é a lã de aço, bucha de aço, não é? Porque o nome, a marca, passou a significar, né, a coisa, então se coisificou. Então, empresas como, por exemplo, a IBM, enfim, que eram o top, da renovação, da inovação, mas elas ficaram para trás. Por quê? Porque elas não souberam se reinventar diante dessas inovações e dos avanços tecnológicos, e elas foram superadas. Então, veio a inovação, veio a crise, e elas não souberam se superar. Então, todas essas empresas, elas têm em comum exatamente isso. Elas experimentaram profundas crises no seu jeito de fazer as coisas, e como elas eram o top, né, elas pensavam que estavam estáveis, que elas não precisavam se reinventar. E aí elas não fizeram as escolhas necessárias, não mudaram, né, perderam time, ou seja, no tempo certo de fazer a mudança, e não tomaram as decisões que deveriam ser tomadas diante de uma crise, e elas, então, sucumbiram. Então, nós estamos falando isso por quê? Porque assim como grandes organizações que têm tanto dinheiro, e às vezes foi a ponta, né, da tecnologia, foi o vanguardista na inovação, e essas empresas sucumbiram porque não souberam lidar com as crises. Isso também acontece muitas vezes conosco, porque nós passamos muitas vezes por crises e a gente precisa se reinventar. Gente, a crise, né, é algo inesperado que chega, exigindo de nós, às vezes, uma qualificação que a gente não tem, né, uma visão que a gente não tem, uma sacada que a gente não tem. Mas todos nós passamos por crises, todos nós passamos por crise. Então, a crise, ela vem na casa do rico e do pobre. Você fala, pastora, rico tem crise? É claro que tem. Às vezes não tem crise de dinheiro, dificuldade financeira, mas outras crises, não é? Então, às vezes, uma questão de saúde, uma questão familiar, enfim, tantas crises, a gente sabe disso. Então, a crise, ela vem para o preparado e para o despreparado. Então, quem está preparado, a crise vem, mas quem está despreparado, a crise também vem. A crise vem para o grande, para o pequeno. Então, simplesmente, a crise, ela vem. E, na verdade, a crise faz parte da nossa existência, da nossa... enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a gente vai passar por momentos de crise. Mas a gente tem que ter a convicção de uma coisa: a crise não é para nos destruir. Mas a crise, ela pode e ela deve ser usada como uma forte aliada para nos fortalecer. Então, não é incomum, né, os casos de pessoas, empresas, e, enfim, de instituições que elas saíram mais fortes e melhores depois que passaram por grandes crises, tá bom? Como é o caso da Gillette. Gillette só tinha aquela Gillettezinha. A Gillette se reinventou. E cada dia a Gillette se reinventa, e cada vez ela sai mais fortalecida de uma crise ou de uma exigência. Então, eu li e nós lemos aqui a história de Isaac, né, o filho de Abraão, porque a gente vê exatamente essa fatia da história no momento de crise. Logo no começo do capítulo 26 de Gênesis, diz que
eles estavam passando por uma grande fome, tal qual o pai dele tinha passado, e agora era o momento dele de enfrentar as suas próprias crises. Eu acho injusto algumas pessoas, né, dizerem que Isaac foi apenas o filho de Abraão, porque eu acho que só esse capítulo 26 de Gênesis fala muito a respeito do caráter dele. Ele cavava os poços e os filisteus iam lá e entupiam, e ele ia lá e abria outro poço, abria, e cavava, e ele abria e entupia de novo. Então, é claro que a gente vê aqui a mentira, né, inventada por ele, e até porque a Bíblia é o único livro que não faz questão de esconder, né, as dificuldades, enfim, dos seus heróis. A Bíblia é o único livro. E aí é interessante a gente ver esse momento na vida de Isaac. É um momento de crise, mas que ele precisou se reinventar. Assim como seu pai, que teve as suas próprias guerras, né? Abraão teve as suas próprias guerras, mas a gente vê também na vida de Isaac um momento de crise, um momento de fome, né? E Deus então fala com ele, e ele estava nesse momento de fome, que o seu estado, né, a sua nação estava passando, e ele pensa então em ir para o Egito. Vocês sabem a representatividade do Egito na Bíblia. O Egito, é claro, tem uma representatividade de pecado, não é? Mas o Egito também fala do lugar mais fácil. Fala de um lugar onde você não precisa necessariamente confiar na provisão de Deus, não é? Porque vocês sabem que o Egito, naquela época, era a maior potência mundial. É impressionante, o Egito realmente é impressionante. Nós tivemos a oportunidade de ir ao Egito, e as construções, as pirâmides, meu Deus, é uma coisa assim impressionante para hoje. Impressionante para hoje. Você olhar aquilo, e aí às vezes você até passa pela sua cabeça da existência de ET para ter construído aquele negócio de tão impressionante que é, de fato, o Egito. Então, as riquezas, né? Nós fomos no Museu do Cairo, então as riquezas dos faraós, as riquezas daquele país de primeiro mundo, naquela época. Então, Deus falou exatamente para Isaac: você não vai descer ao Egito, não desça ao Egito. Fique aqui em Gerar, que era um território dos filisteus. Talvez vocês não consigam lembrar, né, ou enfim, não façam essa relação, mas os filisteus, eles sempre foram inimigos de Israel. Eles sempre foram inimigos. Nesse tempo, ainda não tanto quanto, por exemplo, no tempo de Davi e Golias, né, ou no tempo de Sansão. Mas os filisteus sempre tiveram uma guerra com Israel. Mas nesse tempo parece que ainda eles viviam, né, estava de forma amigável, e Deus fala: vocês vão ficar em Gerar, Isaac, não desça para o Egito, porque aqui eu vou te abençoar. Tenha a convicção de que, ainda que você pense que o Egito é melhor, tenha a convicção de que aqui você vai passar por dificuldades, mas você terá a provisão de Deus. Amém? Então, nós estamos falando de crise. E aí a gente vai aprender, baseado nessa experiência de Isaac, algumas lições que esse momento de crise pode nos trazer e que a gente pode, então, aprender. Tá bom? Tem 7, mas eu acho que não vai dar tempo, nós vamos falar de 5. Tá bom? Vamos tentar falar de 5, se der tempo, a gente termina. Então, baseado nessa história, nessa experiência. Então, como manter essa visão de fé e de provisão em dias de crise? Porque é claro que muitos de nós não estamos em crise pessoal, mas nós estamos numa crise mundial, não é? E essa crise se reflete também na nossa vida. Mas muitos de nós estamos, sim, em crise. Eu acredito que há pessoas com crise nos seus relacionamentos, em algum relacionamento, às vezes uma crise no casamento, às vezes uma crise financeira, às vezes uma crise para resolver algo, às vezes uma crise na saúde, enfim. E aí a gente vai aprender como manter essa visão de fé e da provisão quando a crise chegar, ou se a crise já estiver instalada.
Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar aqui, e a gente vai ver, baseado no que o próprio Deus tratou com Isaac, nessa história, nessa parcela da história da vida de Isaac, que a gente tem que entender, gente, que a crise não é uma realidade permanente. A crise não pode ser uma realidade permanente. Olha, verso 1, de cara, diz: houve fome naquela terra. Houve fome. Então, era algo sazonal, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então, a crise, ela faz parte da nossa vida. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu duvido ou eu desconfio de alguém que só vive em crise. Em todos os momentos da sua vida, a pessoa tem crise, desde que ela nasceu até que ela morre. Alguma coisa estranha. Todos nós passamos por crises, mas há momentos, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O povo de Abraão passou pelo deserto, mas havia oásis. O povo de Abraão, o povo hebreu, saiu de uma terra do Egito, mas Deus tinha uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Então, a crise, ela tem que ser, e ela é sazonal, e a gente tem que lembrar disso. Como eu disse aqui, Abraão experimentou crise. O pai de Abraão tinha experimentado crise, e agora Isaac apresentava também e enfrentava suas próprias crises. Então, a crise faz parte dos ciclos da vida, e a gente precisa discernir isso. Quem não sabe discernir e enfrentar as crises, não vai saber viver fora dela. Então, a gente precisa entender. E Eclesiastes 3 fala exatamente isso, que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Então, até a crise tem um propósito. Mas veja o que diz Eclesiastes, que há tempo de chorar e há tempo de rir. Chorar é o tempo de crise, né? E rir é o tempo fora da crise. E ele vai tratando exatamente que há momento para prantear, mas há momento para dançar. Há tempo de espalhar pedras, mas há tempo de juntar. Há tempo de abraçar, mas há tempo de conter. A gente está vivendo no tempo de conter, né? Não no tempo de abraçar. Então, há tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Então, é isso que o sábio escritor do livro de Eclesiastes vai falando, que há tempo para tudo. Então, se você está em crise, ou se você entrar na crise, ou se porventura, você estiver em crise, ou enfrentar a crise em qualquer momento da sua vida, porque nós passaremos por crises e por aflições, porque faz parte da nossa natureza, da nossa jornada aqui na terra. Viva com a crise, com a consciência de que vai passar. Amém? Vocês estão felizes porque vai passar? Eu estou. Então, por pior que ela seja, ela vai passar. Como que ela vai passar? Porque é uma promessa de Deus para a nossa vida, que há tempo para tudo. Para tudo. Veja o que diz Romanos 5, do 3 a 5, diz assim: podemos nos alegrar. Olha o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante dos problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. O apóstolo Paulo está dizendo aos Romanos que aquelas crises que eles estavam passando era para fortalecer a fé, para solidificar a fé dele. Então, a crise não é para te destruir, é para te fortalecer, é para te deixar mais ciente de que há momentos em que tudo o que nós precisamos é descansar em Deus, ou a provisão, esperar a provisão de Deus. Então, quando o assunto é crise,
Deixa eu falar para você, a recomendação bíblica é que a gente se prepare. Planeje o melhor, mas se prepare para o pior. Então a gente precisa se preparar. Você quer ver como, pastor? Eu tenho que me preparar, eu não tenho só que ficar na fé. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 7, verso 24 e 27, que é o texto que todo mundo já conhece. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída onde? Na rocha. Então, quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Qual é a diferença de quem se posiciona ou passa pela crise e continua firme? Qual é a diferença? É a base. É como foi construída a sua casa. São os fundamentos. Então nós vamos passar por crise, sim. E muitas vezes a crise vem para nos testar. A crise vem para saber o tipo de material que a nossa casa foi construída, ou o tipo de fundamento, onde nós firmamos a nossa casa, qual é a base da nossa casa. Então, nós precisamos entender que a crise virá, mas a gente precisa estar preparado para as crises, porque a Bíblia diz que há tempo para tudo, inclusive a crise. Vai ter tempo de chorar, mas vai ter tempo de se alegrar, amém? Amém? Então é como nós nos preparamos para as crises. Isso faz toda a diferença. Precisamos nos preparar para as crises. Os ciclos da nossa vida, cada ciclo ele chega com uma dificuldade, uma crise. Isso é interessante. Quando a gente casa, né, nós somos solteiros e a gente casa, aí você fala, é o felizes para sempre. Só que a gente começa a ter dificuldades. Quem casou e teve dificuldade? Aliás, quem casou e não teve dificuldade? Porque você vai ficar ali na porta, orando pelos próximos casamentos, abençoando que Jesus, né, faça isso na sua vida. Porque nós passamos por ciclos e a gente casa e a gente tem algumas crises. E à medida que a gente vai, aí tem filho, é outra crise. Aí os filhos vão crescendo, é outra crise, porque às vezes a gente não sabe lidar com aquela situação. O pastor Luiz Carlos hoje mesmo falou aqui de manhã, né, que quando nossas filhas ficaram adultas, nós começamos a enfrentar algum tipo de crise com elas e entre nós, porque a gente tinha divergência no como a gente pensar, em como lidar com aquela situação. E aí a gente teve que se reinventar. A gente teve que buscar ajuda, a gente teve que ler, né? Embora a gente saiba que não existe, né, muito material sobre isso, mas a gente teve que se reinventar. Então, a crise é para nos fortalecer, é para nos preparar, é para nos abençoar. Mas se a gente tem o fundamento, a única coisa que eu tinha certeza nas crises que eu tive, né, durante toda essa jornada, era que o meu fundamento é a palavra de Deus. Eu não sei exatamente, né, em que isso vai chegar, mas eu tenho a palavra de Deus como firme fundamento. Então é isso que faz toda a diferença. A crise também estabelecida, ela não significa que Deus te abandonou. Olha, o Senhor apareceu a Isaac e disse, lá no verso 2, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Gente, é muito comum as pessoas acharem que Deus abandonou nos dias de crise. Deixa eu trazer uma novidade para você, uma velha novidade. Deus é presente sempre e se manifesta nos dias de crise. Amém? Sempre. Já foi dito, alguém disse isso, que muitas vezes o Senhor não nos tira da crise, contudo, jamais nos deixa lá sozinhos.
Deus nunca nos deixa sozinho. Ele sempre estará conosco. Vocês lembram dos 3 homens que foram jogados na fornalha? Alguém pode dizer, mas Deus não é todo poderoso, por que Deus não livrou aquele homem da fornalha? Mas vocês lembram daqueles 3 homens na fornalha, quando eles foram jogados lá? Os homens que viam e que jogaram na fornalha, eles não viam 3 homens, mas eles viam um 4º homem, e aquele com semelhança de um Deus, ou de um filho de um Deus. Por quê? Porque Deus, se não te livra da crise, Ele está contigo na crise. Gente, nós precisamos ter convicção disso, convicção de que o Senhor não nos abandona. Muitas vezes a gente se sente sozinho, mas nós não vivemos no governo do que a gente sente, porque nem sempre o que a gente sente é verdade, a maioria das vezes até é errado, né? Como diz o profeta Jeremias, enganoso, mais do que tudo é o nosso coração. Então nós vivemos sobre uma palavra, sobre uma promessa, sobre um propósito. Então o nosso Deus está conosco, sempre. Vocês lembram daquele poema, é um poema bem antigo, Pegadas na Areia, e até hoje não se sabe exatamente quem é o autor. Algumas pessoas dizem que é um cristão, que não é, mas enfim, não se sabe. Mas esse poema Pegadas na Areia, ele é lindo, porque ele retrata bem esse princípio, e eu vou ler um trecho aqui dele que diz assim: notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. E aí o poeta diz: não compreendo porque nas horas em que mais necessitavas de ti, tu me deixastes. E o Senhor respondeu: meu filho precioso, eu te amo, jamais te deixaria nas horas da tua prova e do seu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei no colo. Amém? Há situações da nossa vida que, se Deus não nos carregar no colo, a gente não dá conta. É ou não é? Há situações da nossa vida que, se não for a graça de Deus, o amor de Deus, a convicção de que nós não estamos sozinhos, a gente não consegue seguir em frente. E é por isso que nessa ministração, é por isso que quando nós estamos aqui pregando, falando, nós queremos que você tenha convicção de que você aprenda sobre o amor de Deus, esse amor de Deus que não nos deixa sozinho. Nunca, 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 nunca Deus vai abandonar um filho seu. Amém? E somos felizes por isso. Então, muitas vezes, muitas pessoas aqui no meio das crises, elas abandonam a Deus porque se sentem abandonadas. Mas, conforme nós vemos aqui Deus falando para Isaac, em meio à crise, Deus se revelando, Deus falando poderosamente. Então, em meio a tantos barulhos, né, distoantes, a vozes que às vezes nos confundem, nós precisamos tomar decisões, né, e crer na fé, crer, tendo fé e na provisão de Deus. Então Deus nos orienta. Fala: pastora, está um silêncio absoluto, é um momento de luta e Deus não fala comigo. Meu Deus do céu, você tem um livro dessa grossura aqui para falar com você. Deus fala, queridos, e Deus continua falando. Isso aqui é vivo. Essa palavra é viva, ela continua viva e eficaz. A Bíblia diz que é muito mais do que viva, ela é eficaz. Não há nada nesse mundo que a Bíblia não tenha resposta. Deus fala. Deus fala. Deus pode usar um profeta para falar com você? Pode. Deus pode trazer uma mensagem, como aconteceu no pastor Luiz Carlos, de repente ele assistindo uma live, né? Assistindo uma live, quem não sabe dessa história, e assistindo assim, né? Passou, terminou uma live dele lá, e ele assistindo, e alguém falou: ô, Luiz Carlos Cerqueira, que era espanhol, tem um Luiz Carlos aí, Cerqueira, Deus manda te falar isso, isso e isso. Um profeta lá da Espanha falou com ele, e Deus vai fazer isso, isso e isso, e tudo isso aconteceu, a palavra se cumpriu. Então Deus pode usar esses meios? Sim. Mas a gente não precisa estar atrás disso.
Amém? Deus procurou e falou com Isaac. E se aprove a Deus falar com você dessa maneira, amém. Mas se não, busque os recursos na palavra de Deus, amém. Eu sempre conto isso, gosto de contar essa história, como Deus falou comigo quando eu fiquei grávida da Rebeca, porque eu fiquei muito triste. Fiquei triste, gente, porque eu já tinha 2 filhas e assim, né, uma escadinha. Então, a Natália tinha 1 aninho e pouco, e eu já tinha a Paula, enfim. A maioria das pessoas conhece essa história. E eu fiquei tão triste, fiquei com depressão, quase, quando eu soube aquela notícia. E eu orei, chorei, falei, Deus, eu quero que o Senhor tire de mim essa tristeza, Senhor. Fala comigo, meu Pai. Eu não aceito essa tristeza, eu quero celebrar a minha gravidez. E aí eu fui ler a Bíblia, gente, assim por acaso, eu não procurei, né, mas eu fui ler a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, em dado momento, a palavra que Deus falou comigo foi lá em Marcos 9, 43, diz, aquele que recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem não recebe essa criança, não recebe a mim e nem aquele que me enviou. Taca. Foi desse jeito, mas o menino curou na hora. Acabou a depressão. Entendi, Senhor. E eu recebo, em nome de Jesus. E eu recebo o Senhor, recebo essa criança, recebo todo mundo agora. E Deus fala conosco. Deus traz luz às nossas dores em meio às crises. Então você precisa estar atento, porque Deus continua falando, Deus continua dirigindo, Deus continua instruindo. Deus fala através de circunstâncias, fala assim também no nosso coração, embora ele seja enganoso. Mas tudo que Deus fala no nosso coração tem que estar em sintonia com a palavra de Deus. Deus nunca vai falar com você algo que não está em sintonia com a palavra de Deus. Mas nós precisamos ouvir. Às vezes Deus fala e a gente não ouve. Não, essa palavra aqui não é de Deus não, né? Então Deus está falando. Então nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Amém? Então peça a Deus esse ouvido apurado para ouvi-lo, para ouvir a sua direção, e não somente para ouvir, mas para obedecer, ainda que seja duro. Então, muitas vezes a gente ouve a Deus, a palavra de Deus nos diz uma coisa, e às vezes a gente faz exatamente o contrário. Deus estava falando para Isaac ficar em Gerar, e Gerar era, Gerar também, né, não era um bom lugar, e representava também crise, mas Deus falou para Isaac, fique em Gerar. E ele poderia ter pensado, não, eu não vou ficar em Gerar, não tem como ficar no meio dos filisteus, esse povo vai me matar. Mas Deus falou para ele, fique em Gerar. E ele obedeceu, e aí a gente vê a história de sucesso, porque ele se tornou um homem próspero, um homem riquíssimo, ao ponto de causar inveja em todos que estavam ali na sua redondeza. Então, não são raras as vezes que Deus fala conosco. Agora, poucas vezes, ou algumas vezes, a gente resolve não obedecer. Então, a crise, ela não é época, né, para a gente desobedecer, para a gente pecar. Quantas pessoas a gente vê saindo da presença de Deus, metendo os pés pelas mãos, pecando, perdendo a sua integridade física, espiritual, moral, por causa das crises. Mas é nas crises que nós precisamos honrar a Deus. É nas crises que a nossa casa é provada. Então, nós precisamos permanecer. Romanos 8, 28, fala exatamente isso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Em outra versão diz que tudo o que nos acontece está operando para o nosso próprio bem. E a crise, terceiro, a crise não prenuncia necessariamente a fuga. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu vou indicar. Gente, é natural a gente querer fugir da crise. Se está com crise no casamento, é mais fácil a gente fazer o quê? Separar. É mais fácil separar. Você está com crise no relacionamento? Corta aqui
né? Você vai para um lado e eu vou para o outro. Não é mais fácil? A fuga pode parecer a opção mais sensata. E eu vou dizer, nem sempre é melhor. Claro que em algumas situações a gente tem que fugir, sim, mas não necessariamente é melhor. Deus disse a Isaac: permaneça no lugar da crise, porque aí eu vou te abençoar. Ele não permitiu que Isaac saísse. Deus deu recursos para que ele pudesse continuar ali. Então, nem sempre a crise quer dizer que a gente tem que fugir. Às vezes a gente tem que enfrentar e vencer aquela crise. Há situações que a gente fugir é covardia. Então, é no lugar, às vezes, da crise, é ali que Deus vai te dar a libertação. É ali que Deus vai te dar a prosperidade. É ali que você vai encontrar, ou que você vai receber as chaves das portas que serão abertas para aquilo que você quer, para a sua bênção. Então, ouça Deus. Ouça Deus. Será que é momento de sair, de fugir? Será que se você ficar um pouquinho mais, Deus diz: olha, não saia. Não saia. Foi essa palavra de Deus para Isaac. E às vezes é nesse lugar que Deus vai revelar ser o seu grande provedor. Às vezes é na crise que uma ideia vai surgir. Como a gente sabe que a maioria das coisas inventadas, elas surgiram em meio a grandes crises. Então foi no meio da crise que Deus disse para Isaac: não saia daí, permaneça. Eu não estou dizendo que todas as vezes Deus diz para a gente ficar. Que Abraão, Deus disse: sai do meio da tua parentela, né? E Isaac, Deus falou: você vai ficar aqui neste lugar. Mas a gente precisa estar atento. A motivação do nosso coração é fugir da crise, é abandonar, é abrir mão. Porque aí a gente vai para a quarta, que a sua atitude diante da crise liberará os planos e as promessas de Deus para a sua vida. E aí no verso 4 ele diz: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E a gente sabe que essa foi a promessa para Abraão e para toda a sua descendência. Então a nossa atitude diante dessas crises, essa atitude que nós temos, é que vai definir a nossa jornada de sucesso ou de insucesso. Muitas vezes no meio da crise a gente se embanana muito, é verdade. É por isso que nós precisamos de conselheiros, é por isso que nós precisamos de mentores, é por isso que nós precisamos da Bíblia, é por isso que nós precisamos dos recursos que nós temos, a palavra de Deus, a igreja, as amizades, as boas amizades. É por isso que nós precisamos desses recursos, porque no meio da crise é muito mais fácil a gente errar, é muito mais fácil a gente pecar, é muito mais fácil a gente abandonar, a gente chutar o balde e a gente perder princípios e ficar cego. É ou não é? Uma vez eu vi uma pesquisa dizendo que muitos acidentes de carro acontecem. A pessoa tem pequenos acidentes e depois acidentes, acontece um acidente mais grave depois de pequenos acidentes. Porque na hora que a pessoa bate, ou, enfim, tem um deslize, ela entra numa crise que ela não sabe o que pensar ou o que ela fazer. Então, aí ela se embanana toda e ocorre um acidente pior. Não é assim quando a gente fica nervoso? Não é assim quando a gente está em crise? Então, às vezes, a gente não vê com exatidão. E quinto e último, a crise exigirá de você as melhores escolhas ou as escolhas acertadas. Pastor, essa que é a dificuldade. É verdade. Essa é o nosso grande desafio. É no meio da crise fazer as melhores escolhas. Verso 6, assim Isaac decidiu ficar em Gerar. Como eu vou ficar aqui no meio desse povo pagão, filisteu? Esse lugar está tomado pela fome. Como Deus vai me fazer prosperar?
Isaac tomou uma decisão importante e acertada, porque Deus havia dito para ele não descer ao Egito, apesar da crise. Porque, como vocês podem perceber ao longo da história, o Egito era uma grande potência, e o Egito, durante muitos anos, o Egito ele tinha provisão para todos que viviam ao seu redor. Dizem que as águas do rio Nilo, ela trazia uma fartura, tudo que se plantava às margens do Nilo dava. Então, o Egito representa essa prosperidade, essa provisão do homem. Mas Deus queria que Isaac ficasse em Gerar, porque era Isaac que viria a provisão de Deus. No Egito, eles teriam a provisão humana, mas em Gerar ele teria a provisão de Deus. Amém? E é isso que Deus quer, que nós vivamos sobre a sua provisão. Então a crise é tempo de tomar essas decisões, tempo de fazer as melhores escolhas, escolhas que vão nortear, vão definir a nossa vida. Nós precisamos entender que a crise não é a hora da gente, como eu disse, chutar o balde, mas a gente precisa acertar, fazer as melhores escolhas. Na crise, a gente não pode ficar em cima do muro, porque a gente tem que se lembrar que grandes portas e oportunidades são nos dadas em momentos de crise. Não desça para o Egito. Procure estabelecer-se no lugar que Deus te indicar. Amém? Então veja o verso 3, que ele diz exatamente isso: permaneça nessa terra mais um pouquinho. Deus está falando para você mais um pouco, e logo, logo, você verá o sol da justiça se manifestar na sua vida. Permaneça nessa terra, eu estarei, olha a promessa, eu estarei com você e eu o abençoarei. É promessa demais, amém? Eu estarei com você e o abençoarei, porque você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Talvez seja só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Tome a melhor escolha e fique de pé. Amém? A fé e a provisão. Como viver a provisão de Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui em tempos de crise. A gente lembra aqui em tempos de crise esses princípios. Essas chaves aqui para a nossa vida. A crise não é permanente, ela passa, ela vai passar. A crise não significa que Deus te abandonou. Quando você estiver em crise, o diabo fala, está vendo, você está sozinho. Está repreendido, capeta, sozinho é você. Eu sou filho amado do Pai, e eu tenho uma promessa. Foi assim com Jesus. Vocês lembram quando Jesus saiu do seu jejum e o diabo falou, se tu és filho de Deus. Gente, Deus tinha falado para Jesus 40 dias atrás, és o meu filho amado a quem me compraz. Aí vem um capeta, 40 dias depois fala, se tu és filho de Deus. Então, muitas vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus e não a voz do inferno, a voz do inimigo. Deus não te abandonou, porque Jesus estava em um momento de crise, que é fome. Fome é crise, gente. Depois de 40 dias sem comer, eu duvido que não entre numa crise. Mas ele entendeu o propósito dele. E aí o diabo muitas vezes vem com essa voz, então não significa que Deus te abandonou. Significa que, ao contrário, em muitas dessas situações, se não fosse o amor de Deus, o cuidado e a graça de Deus, você teria sucumbido. A crise não é um momento de fugir, mas é um momento de enfrentar com os recursos que você tem, com as armas que Deus te deu. E a sua atitude diante das crises é que vai liberar os planos e as promessas de Deus para a sua vida. E a crise, ela vai exigir de você as escolhas certas. Por isso você não pode andar sozinho.
É por isso que você tem que construir a sua casa na rocha. É por isso que você tem que buscar as Escrituras como fundamento para cada escolha e para cada resposta que você vai dar. E nós vamos viver a fé e a provisão, mesmo em dias de crise. Amém? Amém. Nós não queremos crises, mas se ela vir, nós estaremos preparados para enfrentar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Somos teus filhos, filhos amados. Nós entendemos, Senhor amado, entendemos que se não fosse a tua graça, se não fosse o teu amor e o teu cuidado, ó Deus, nós não suportaríamos tantas coisas, ó Pai, tantas provações. Mas nós queremos entender, ó Deus, que neste ano de fé e provisão, nessa palavra, Deus, nós queremos confiar em Ti, mesmo nas crises, ó Pai, mesmo nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, nós queremos confiar que o Senhor fará o melhor. Nós queremos confiar que as Tuas promessas continuam como foi na vida de Isaac, mesmo quando os muitos, ó Deus, entupiam, entulhavam os seus poços, Ele pacientemente abria aqueles poços de novo. E nós queremos abrir poços, nós queremos desentupir poços, porque nós queremos viver pela fé. Nós queremos viver pela fé para experimentar a tua provisão, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Quero enviar você, não só para viver essa palavra, mas para compartilhar essa palavra. Talvez você esteja perto de alguém que está vivendo uma grande crise, e Deus trouxe você aqui. Talvez essa palavra seja nem para você, mas seja para você compartilhar para essa pessoa que está em crise. Seja boca de Deus, onde você for, seja boca de Deus. Ao sair daqui, você é um missionário. Ao sair daqui, você é um missionário enviado, autorizado a pregar a palavra de Deus, tudo aquilo que foi ministrado aqui. E nós abençoamos, que o Senhor abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Uma semana de bênção e de vitória para cada um. Amém, Jesus.